Olá, meu nome é Isabela Sagrilo, sou mestranda no curso de Design, Arte e Tecnologia pela Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, Brasil. Vou estar apresentando a minha pesquisa hoje aqui, que se chama O Design pelas Telas, as adequações do design de interiores elaborado para as mídias sociais. Bom, com a pandemia de Covid-19, o mundo virtual ele se tornou ainda mais utilizado tanto pelas pessoas quanto pelas empresas, a fim de manter uma conexão que o distanciamento social inibiu. Com essa situação, o comércio virtual e os influenciadores digitais investiram ainda mais no que se conhece no âmbito comercial, da arquitetura e do design de interiores como instagramável. Ambientes, comidas, roupas, objetos, tudo isso apelou para essa característica instagramável. Ou seja, o que significa? Algo que fotograficamente falando é interessante, algo que desperta desejo, a simpatia e o sonho. Porém, esse ainda é um assunto bem pouco estudado no meio acadêmico, visto que a articulação de elementos e espaços com vistas de difusão na rede social ainda não possuem um sólido desenvolvimento teórico, por ser um tema extremamente recente. A comunicação, ela partirá de observação prática dos espaços que possuem essa denominação, o instagramável, como sua principal característica, para começar a elaborar um conceito academicamente aceito para essa tendência, que ela possui uma possibilidade muito grande de estabelecimento fixo no mercado, devido à ascensão constante no meio digital na nossa vida em sociedade. Bom, se observarmos os ambientes que são elaborados para uma vivência presencial, né, os ambientes físicos, a fins residenciais, comerciais e as demais demandas do nosso dia a dia, encontraremos neles aplicações de características de conforto térmico, acústico, ergonomia, iluminação e todas as suas necessidades de funcionalidade. No entanto, quando chamamos um ambiente de instagramável, ou quando analisamos um cenário preparado e dedicado à fotografia, que também pode ser considerado instagramável, para as mídias sociais especificamente, identificamos outras características, e essas características eu gostaria de estar relatando. E essas características, elas são propícias para as imagens em 2D, que é a visual, né? E não necessariamente adequadas a uma vivência 3D, digamos assim, uma vivência presencial física no local. Existem, portanto, um certo padrão estético que nos espaços destinados majoritariamente à produção de conteúdos ou mídias digitais, como os lugares instagramáveis, ou os selfies museus, que foi o que eu decidi pegar para estudo, que são museus de selfies, que são locais feitos com cenários propícios à produção de autorretrato. Seguem como forma de atrair o público para a visitação e elaboração de fotos para serem compartilhadas na rede social. Mas, afinal, o que faz esses ambientes serem atraentes para ser exposto online? Quais características levam as pessoas a se fotografarem nesses determinados locais? Nessa pesquisa, nós levantaremos algumas características do design de interiores comuns a esse tipo de ambiente, com um enfoque nos selfies museus encontrados pelo mundo. Então, eu decidi selecionar os selfies museus que eu encontrei e pesquisar ele via sua maior vertente de comunicação, que é o Instagram, sendo encontrados até agora 32 selfies museus. E para assim, conseguir estabelecer uma taxonomia entre eles do que é considerado instagramável. Para o âmbito comercial, em uma análise sobre cores, sobre temas, sobre elementos, psicodinâmicas, sentidos que seriam capazes de atrair e conduzir a pessoa até o ato de se fotografar naquele ambiente, ou até mesmo de vender o produto porque está naquele ambiente. E assim, posteriormente a esta pesquisa prática, que essa pesquisa que hoje eu estou apresentando é o levantamento desses selfies museus e o levantamento de algumas dessas características, e posteriormente a essa pesquisa prática, entraremos com um aprofundamento teórico, onde será analisada a conexão multidisciplinar ao design, para estabelecer um conceito e as diretrizes do que de fato é um espaço instagramável para o âmbito acadêmico, tornando esta uma proposta embasada e regrada para a utilização mais assertiva de designers e arquitetos em ambientes que possuam interesse de venda, sejam estes de produtos ou da própria imagem. Bom, as minhas palavras-chave são design visual, design de interiores, cenografia, mídias sociais, selfies e espaços instagramáveis. Mas, afinal, o que hoje, mercadologicamente falando, é considerado um espaço instagramável? Que eu trouxe alguns exemplos de imagens que são considerados instagramáveis no mercado, e nada mais é que um espaço elaborado de forma estratégica para chamar a atenção de um público-alvo determinado, para que seja fotografado ou filmado a própria pessoa ou um determinado produto naquele local. Com isso, a consequência desse ato de foto, filmagem, seja da pessoa, seja de um produto, é a distribuição
em grande escala, porque aí parte deixa de ser apenas uma divulgação do próprio elemento, da própria loja, do próprio local, para ser uma distribuição em massa dessas imagens, divulgando o local, seja ele para venda, seja ele para uma disseminação de imagem. Então, um espaço instagramável, ele é feito pensado nesse sentido, para que as pessoas vão até ele, tirem fotos e publiquem essas imagens. Vamos ver mais alguns exemplos. Alguns exemplos aqui de algumas lojas e até mesmo selfies museus. Então, aqui nós já temos identificando alguns padrões, como o monocromático, que é algo que foge da realidade e traz essa versão também de ser de cabeça para baixo. Então, cores neons, cores fortes, que não são usadas convencionalmente em salas de estar, banheiro, recepções, enfim, jardins. Aqui, novamente, o monocromático e elementos em grande escala, e o neon também. Então, foge da nossa realidade novamente e tem esse atrativo figurado, no caso. E aqui é uma cafeteria e ela traz esse ambiente de praia, mesmo que a praia esteja lá no fundo, lá embaixo. Então, você, teoricamente, pode tomar esse café na praia, mesmo não estando diretamente na praia. Então, te dá essa perspectiva de sonho, essa perspectiva de ter tudo que você quer ter dentro de uma realidade ali que, no caso, é paralela. Por que eu escolhi os Selfies Museus para estar fazendo esse estudo, essa pesquisa de campo? Os Selfies Museus são locais que são determinados para as pessoas tirarem fotos dela mesma. São locais que trazem o instagramável como uma regra, como um padrão. Então, se eu quero que a pessoa vá, eu preciso fornecer espaços que chamem a atenção, que seja diferente do que ela poderia tirar foto em qualquer outro lugar, digamos assim. Então, por isso que eu escolhi os Selfies Museus, porque apesar dessa característica instagramável estar sendo usado em quase todos os âmbitos da nossa vida cotidiana, vários âmbitos estão aderindo esse instagramável justamente pela facilitação de divulgação do espaço. Os Selfies Museus são pensados única e exclusivamente para isso. Então, algumas outras características que a gente pode identificar nessa imagem. Animais ou alimentos em grande escala, ou então numa situação diferenciada. Do lado, temos uma recepção toda monocromática, né? Inclusive as pessoas, como se elas tivessem sido abduzidas por aquela superfície ali. Essas imagens são do Selfie Museu de Gramado, que fica no sul do país, do Brasil. Aqui mais algumas imagens para a gente identificar algumas características que são essas características que eu estou citando, eu já identifiquei como similar na grande maioria dos Selfies Museus analisados. Então, temos aqui a utilização do espelhado e do neon, os alimentos em grande escala, como eu já havia dito, a ostentação, então, coisas que uma pequena parcela da sociedade tem acesso. Aqui em cima, uma moldura onde a pessoa que está tirando foto é como se ela saísse da moldura, então como se ela fosse a pintura, a obra de arte, e elementos exóticos, né? Elementos que fluem da nossa imaginação, como, por exemplo, os unicórnios. E assim, eu e a Andrea, que é minha orientadora, tanto na minha tese de mestrado quanto nessa pesquisa, e algumas características a gente já foi identificando, tendo como base que um foi pegando do outro, foi dando certo, e quais características, além das que eu já citei, como neon, monocromático, que são elementos que ou são mais inacessíveis ou fogem um pouco da nossa realidade e que se trata de cores apenas, elementos de ostentação, então, por vezes temos cofres com dinheiros, barras de ouro, por vezes temos jatinhos, temos partes internas de aviões que junta com monocromática, então eles fazem um mix dessas características, alimentos e animais em grandes escalas, como eu já disse, elementos que remetem à infância, como a gente pode ver nessa imagem, que é como se fosse uma piscina de bolinhas, né? Só que com marshmallow. Então, junta a questão dos alimentos com a questão da piscina de bolinhas, que tem em vários. Então, balanço, piscina de bolinhas, vários elementos que você, teoricamente, só brinca quando é criança, te traz de volta para falar que você pode brincar mesmo sendo adulto. Então, elementos que remetam à infância e vegetação, seja painéis verdes, painéis florais, que também tem sido algo muito atrativo. Então, essas são algumas das características que já foram levantadas, dentre outros, mas, para deixar claro, esse estudo de caso, ele se trata da pesquisa de campo que faz parte da minha tese. Então, esse estudo de caso é um recorte da minha tese de mestrado que está sendo elaborada e nós preferimos partir desse princípio de levantar esses selfies museus, levantar essas características, para assim poder entender o porquê que essas características são tão atrativas para a sociedade, o porquê que numa velocidade tão constante que a gente está no nosso dia a dia, essas características conseguem fazer a pessoa parar para olhar a foto e retribuir com um like, ou procurar o local, querer visitar o local, querer comprar algum elemento que ali está vendendo.
E o porquê que é interessante esse tema? É um tema extremamente recente, que as mídias sociais e a venda pelas mídias sociais é algo relativamente recente, e é algo que pode alavancar essa venda, alavancar essa distribuição de imagens, de fotografias, de uma forma mais coerente. Então, nós queremos o quê? Estudar do que se trata para conseguir contextualizar de forma acadêmica o que de fato é um ambiente instagramável, que vemos muitas opções hoje em dia no mercado que se dizem instagramável, mas que não encaixam tão bem no conceito. Então, é essa a proposta. A proposta é, com esse estudo de caso, elementar para o meio acadêmico o que de fato é um espaço que seja atrativo no ambiente online, no ambiente 2D. Bom, fico por aqui com a minha apresentação. Muito obrigada até agora e espero que tenham gostado.